tema da mensagem que eu quero lhes transmitir é: Jesus é Deus. Eu vou ler João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Esse texto que eu acabei de ler está escrito aqui no Evangelho de João. Esse Evangelho, o Evangelho de João, ele foi escrito para provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, para provar que Jesus era Deus. Do início ao fim do Evangelho de João, ele se preocupa em apresentar Jesus não apenas como Filho do homem, mas como Filho de Deus. Não apenas como o homem perfeito, mas como o homem que era a própria encarnação de Deus. Quando Jesus esteve por aqui, naturalmente houve muitas dúvidas a respeito de quem ele era. Uns pensavam, ele é um poeta, ele é um filósofo, ele é um revolucionário, ele é um agitador, ele é um político, ele é o Messias. Mas quem realmente Jesus Cristo era? E eu venho aqui nessa noite para dizer que Jesus, ele é Deus. Venho para mostrar o que João mostrou, que na verdade aquele homem especial que esteve aqui entre nós há mais de 2000 anos, chamado Jesus, ele não era um homem natural, comum, igual a todos os outros, apesar de ter todas as mesmas características, apesar de ter nascido de uma mulher, apesar de fisicamente ser parecido com qualquer outro ser humano, ele também era Deus. Ele, na verdade, era o próprio Deus encarnado entre os homens. Foi como Deus se revelou à humanidade.
Veja que João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do Filho de Deus. Ele desceu dos céus. Veja, ele estava no ponto mais alto que alguém pode estar. E ele desceu o máximo que ele pôde. E entrou na raça humana pelo caminho que todos nós entramos. Ele foi concebido ali no ventre de Maria, foi gerado lá, 9 meses ele esteve ali e nasceu, entrou aqui neste mundo. E durante aqueles 33 anos e meio que Jesus viveu aqui entre nós, Deus estava aqui entre nós, entre os homens. E como a gente pode ter a certeza de que de fato ele era Deus? Pela singularidade de sua vida, por tudo o que ele fez, por tudo o que ele falou, por todos os milagres que ele realizou, e pela sua ressurreição, vencendo a morte, para não deixar nenhuma dúvida de quem ele era. Jesus, ele nasceu de uma virgem. Ele, ainda criança, ele esteve entre os mestres e doutores da lei e os impressionou pela sua sabedoria e seu conhecimento. Ele realizou milagres extraordinários, transformou água em vinho, ele deu vista a cegos, fez surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem. Ele realizou milagres de todas as espécies. Há um texto que diz que ele estava no alto do monte e as multidões levaram até ele, no alto do monte, os cegos, os coxos, os aleijados, os mudos, e os lançaram aos seus pés. E a palavra é bem clara ao dizer: e a todos ele curou. Ele andou por sobre as águas, ele acalmou tempestades, ele ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro, que já estava morto, sepultado, já há 4 dias, mas ao ordenar que ele voltasse à vida, ele voltou porque ele era Deus. Ele fez coisas maravilhosas, multiplicou pães. Ele abençoou a pescaria, fez com que aqueles homens pescadores pescassem muitos peixes, mesmo depois de já terem passado uma noite inteira tentando pescar e não conseguindo pegar nada. Não foram poucos os milagres, os prodígios, as maravilhas que Jesus operou. E houve uma ocasião em que ele levou alguns dos seus discípulos ao alto de um monte. E lá no alto daquele monte, ele se transfigurou diante deles. Ele se mostrou para eles glorificado. E eles viram a glória
de Jesus ali no alto daquele monte, e foi uma experiência tão maravilhosa, tão extraordinária, sobrenatural, que eles nem queriam mais sair dali, voltar dali, eles queriam ficar ali para sempre com Jesus, porque Jesus estava ali se revelando a eles. E durante todo o tempo que Jesus esteve andando naquelas cidades, junto com os seus discípulos, ele esteve ensinando aos discípulos e a quem parasse para ouvir que ele era a encarnação de Deus, que ele era o Filho de Deus, e que ele estava aqui ao mundo para desfazer as obras do diabo, que ele tinha vindo para buscar e salvar o perdido. Ele chegou a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus se não for por mim. Ele se revelou às pessoas como Deus, como sendo a encarnação de Deus. E eu venho aqui para dizer a você, de fato, Jesus é Deus. É interessante que a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, fala dele, aponta para ele, mostra esse homem chamado Jesus, muitas vezes sem dizer seu nome, mas mostrando que ele é de fato o Messias. Ele é o personagem central da Bíblia, das Escrituras, porque ele é Deus, ele é o Senhor, o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o universo de uma forma milagrosa e extraordinária. Ele entrou aqui na raça humana e viveu aqui entre nós, como um de nós, num verdadeiro milagre extraordinário. Jesus é Deus. E eu posso dizer para você que o fato disto ser verdade é o que nos dá a certeza, né, a tranquilidade de estarmos no caminho certo. Se você quer encontrar Deus, então siga Jesus. Se você quer receber uma bênção de Deus, busque Jesus. Se você quer um milagre, um extraordinário, a manifestação poderosa de Deus na sua vida, então é com Jesus, porque Ele é Deus. É Jesus quem pode fazer isso na sua vida. Então, meu amigo, eu aconselho você a ler o Evangelho de João, porque nesse livro, o Evangelho de João, ele nos mostra de fato quem Jesus é. Ele nos apresenta Jesus como Deus que se encarnou entre os homens. E conta toda a sua trajetória, mostra os seus milagres e mostra o ponto culminante da sua vida aqui, que foi a crucificação, a morte lá na cruz. E de fato ele morreu. De fato ele experimentou a morte, assim também como todo ser humano enfrenta ou enfrentará algum dia. Ele morreu. E por 3 dias ele esteve morto. Mas no terceiro dia, para tirar qualquer dúvida que alguém pudesse ter, para provar para os discípulos quem realmente ele é, para
autenticar a sua mensagem para toda a humanidade saber que de fato Ele é Deus. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele voltou de entre os mortos. A tão terrível morte, a tão temida morte, a tão invencível morte, foi tragada pela vitória do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E, para não restar dúvidas, ele apareceu para os discípulos, não apenas para um, apareceu para todos os discípulos. Em vários momentos, esteve com eles na praia, no cenáculo, esteve dando orientações para como eles deveriam prosseguir a partir de então. Ainda ficou com eles muitos dias, comeu, bebeu, deixou-se tocar para que não ficasse dúvidas. E diante dos olhares de aproximadamente 500 pessoas, ele voltou aos céus, foi assunto aos céus diante dos olhares de todo esse povo, de uma multidão. Todos estavam lá, presentes, vendo, testemunhando a vida de Jesus Cristo e com isso autenticando a sua mensagem de que de fato Ele é Deus. Então, meu amigo, saiba disso. Jesus, Ele não é um grande profeta, Ele não é um grande apóstolo, Ele não é apenas um grande líder, apenas um líder de um grande movimento. Na verdade, Jesus está acima de tudo e de todos. Jesus é Deus. Ele é o número um. Não há outro. E depois de ter ressuscitado, ele subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas hoje, ele está aqui presente na pessoa do Espírito Santo. E ele quer te abençoar, como ele abençoou todo aquele povo do passado. E ele quer operar na sua vida para lhe transformar e lhe salvar e lhe trazer de volta para Deus, para Ele mesmo. Então, meu amigo, fica aqui esta palavra e digo a você, vem para Jesus, creia nele, Ele é Deus. Neste próximo domingo, às 19 horas, esteja conosco aqui em Manaus, na nova Igreja Querigma, aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, e vamos juntos cultuar a esse Deus que é único, que é verdadeiro. Vamos adorar, engrandecer o Senhor Jesus, que é Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Amém? Então,